Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo semanal aí do índice do dólar, onde a gente vai estar mostrando para vocês as marcações para essa semana, né? Como todos já sabem, aos domingos a gente faz um apanhado um pouco mais macro para a gente ver a direção do preço. E a gente sempre também faz o nosso estudo do Forex semanal, que depois vai ao ar logo mais. Antes, queria pedir para vocês, não se esqueçam sempre, galerinha, que ajuda demais a deixar aquele like, curtir o canal aí, que ajuda muito, né? O YouTube sempre reconhece, através dos likes, através dos comentários, o que vocês estão gostando, o que não estão gostando. Vocês já perceberam que eu mudei a tela do preto, do escuro para o claro, porque foi uma solicitação do pessoal, e aqui a gente está sempre fazendo isso, né? O pessoal pede e a gente está fazendo o que for melhor para vocês, pessoal, tá? Então, conto com a ajuda de vocês para que a gente possa aí ter cada vez mais gente entendendo esse conteúdo, aprendendo sobre esse método e com isso deixando de perder dinheiro na bolsa. Beleza? O apoio de vocês é fundamental, turminha. Por isso que eu estou sempre pedindo e sempre colaborando. Não se esqueçam também, quem está aqui no YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal no Instagram, acessa ali, o link está aqui na descrição, @VidaDeTrader2. E a gente vai começar a estar fazendo diferente, vou começar a estar fazendo os estudos aqui durante o dia com as operações. Sempre quando eu fizer alguma coisa, eu vou estar divulgando ali nos stories, ali no Instagram, para a gente estar dando uma alinhada nas duas redes, né? Eu tenho deixado o Instagram meio abandonado e eu disse que agora eu vou começar a dar uma ativada nele para a gente dar mais conteúdo para vocês, né, galera? Então, vamos para o nosso estudo aqui. No mini índice gráfico de 1 hora. Como vocês sabem, a gente começa fazendo a leitura do 1 hora. Aqui, quando a gente olha, turma, a gente tem um movimento macro, né, do gráfico diário como um movimento de queda, tá? Porém, ele ainda não nos disse que terminou esse pullback, né? Ou seja, no movimento horário, a gente ainda está na tendência de alta, né? Então, lembre-se, macro baixa, deixa eu corrigir isso aqui. Tá? Macro tendência de baixa, né, no diário, e no nosso gráfico de 1 hora a nossa tendência é de alta, ou seja, é um pullback desse movimento todo. Então a gente tem muita oportunidade aí para operar, inclusive porque vocês podem perceber aqui, né, esse movimento, ó, aí ele tinha feito um movimento mais alongado de queda aqui, e agora ele está rompendo esse movimento, tá? Então significa que o preço pode estar indo capturar liquidez nessas regiões aqui. Por isso que o nosso movimento ainda é de alta. Por isso que esse movimento deu esse spring aqui de stop. Que a galera que olha, opera day trade, eles não têm essa visão macro que eu explico para vocês como ter. Então o que que acontece? O preço abriu sexta-feira, conforme eu falei para vocês, quase tudo os morning call, tudo quanto é analista, quanto é operador aí, apavorado, dizendo, achando que o preço ia arrebentar para baixo, ia cair. E eu falei para a galera na live, falei assim, esse preço hoje vai subir, ele não vai cair, ele tem alvo para cima. Por quê? Porque o dinheiro tá aqui, turma, ó, o dinheiro tá aqui preso, ó, o dinheiro tava aqui, ele veio capturar, né? Lembra, o preço saiu daqui, ó. Nós abrimos o mercado aqui embaixo, tá? O preço ele saiu desse ponto e foi até esse ponto aqui. Agora percebam uma coisa, o que que a gente tem aqui? Deixa eu ampliar um pouquinho que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. O que nós temos aqui agora? Agora nós temos um vácuo aqui, ó, que é onde o preço tá, porque o resto da liquidez está nesse ponto aqui, lembrem-se, né? Zona discount, zona premium, 50%. Eu quero vender caro, eu vou procurar por vendas nessa região aqui em cima, tá? Então, quem tá querendo fechar posições ou esperar para venda é aqui em cima.
Então, é isso que é a armadilha que o preço prega, né, turma? Todo mundo achando que o preço vai despencar, só que ele precisa fazer um pullback para capturar dinheiro aqui em cima, para depois ele seguir o caminho dele, do movimento macro do diário. Então, conforme eu falei para os alunos, a gente não sabe se o preço virou ainda. Para o preço virou, ele tem que confirmar esse pivô aqui, né? O preço tem que fazer isso aqui, ó. Virou não, né? Para ele dar continuidade à tendência de alta. Enquanto ele não virar lá em cima, a gente tem esse range para operar. É por isso que a gente busca por operações que sejam rentáveis dentro desse range. E agora o que a gente tem aqui, ó? Nós temos esses dois pontos aqui, ó, de order blocks, esses três, na verdade, que são order blocks validados, né? Muito cuidado com esse gap aqui, que isso aqui é um flip, tá, pessoal? Aqui é um flip. Então, pode acontecer do preço chegar aqui e segurar, para depois ele voltar a capturar a liquidez lá em cima, certo? De qualquer maneira, essa região é uma região perigosa para você operar comprado, porque o preço está caro, certo? Então, a paciência que se precisa ter é o preço voltar para comprar, né? Ou esperar ele chegar lá em cima para entrar arriscando uma venda, tá? Qualquer movimento aqui nesse meio do caminho é de risco. Lembre-se, pessoal, a gente opera nas principais regiões e na onde tem liquidez. Aonde o preço está aqui, ó, reparem aqui, ó, pelo volume profile, não tem liquidez. A liquidez está aqui em cima e a liquidez está aqui embaixo. Então vocês podem esperar o quê? Se o preço voltar amanhã, ficar atento nessa região aqui para uma possível compra de continuidade do movimento. Se o preço abrir rompendo para cima, é aguardar, porque não tem como você vender numa região dessa. Você vai estar vendendo numa região premium dos 60 minutos. Então vocês percebam o tamanho do risco, o tamanho da bronca que é. É por isso que é muito importante vocês estarem analisando com calma o gráfico, para não tomar essas decisões bobas, tá? Que é isso que faz dar stop. Aí a gente traz para o nosso gráfico de 15 minutos, que é onde a gente vai deixar marcado nossos order blocks, né? O que a gente tem aqui, ó? Aqui embaixo eu tenho uma região importante para ser analisada, que é essa base aqui do 15 minutos, tá? É a região onde o preço pode vir segurar. Olha aqui, ó, onde tem volume, né? E depois, deixa eu só mudar para a cor azul aqui, né, turma? Que a gente tem que marcar os pontos possíveis aqui de baixo. Depois eu tenho esse movimento aqui, ó, que é justamente o último candle que tentou descer e o preço acabou indo embora, subindo com tudo, tá? Então, essas são as regiões importantes aí que a gente tem que observar de parada do preço. E além disso, ainda tem esse imbalance aqui, tá? Esse carinha aqui. Tá? Opa, não soltou. Esse imbalance aqui, que também pode ser um ponto de parada do preço, tá? Essas são as regiões importantes do lado de baixo. E do lado de cima, conforme eu falei para vocês, a gente tem aquelas regiões lá em cima, tá? Essa região aqui, que é esse último candle verde, que é o fechamento do gap. Depois a gente tem esse outro aqui de cima e a extremidade, tá? Essas são as zonas onde a gente tem que esperar por algum movimento, por algum ponto vendedor, tá? Porque aí sim nós temos um movimento a ser esperado. Fora isso, é qualquer coisa de risco, tá, turma? Então é muito importante vocês estarem fazendo essas observações, tá, turma? Deixa eu só fazer algumas anotações aqui, ó. E essas aqui são os pontos que vocês podem encontrar oportunidades de venda, tá? Fora isso, compra caso o preço desça lá para baixo. É só isso aqui, tá? Os pontos de venda. Só uma coisa, tá, galera? Quando você tem muitos pontos próximos, assim, eu sempre aviso o pessoal, muito cuidado com operações de risk and try, tá?
Às vezes pode ser que dá certo, mas normalmente você operar num risk and try, quando o preço vem testando e você tem order blocks na parte de cima, é uma situação arriscada, tá? Então vocês precisam ter atenção quanto a isso. Então, assim, essas são as possibilidades, tá? Eu vou deixar marcado para vocês aqui, para que vocês possam tomar as decisões aí em cima do índice no 15 minutos, tá? Hoje eu não vou nem fazer marcação no 5, porque a marcação no 5 é uma marcação que a gente vai refinar ela conforme o pregão abre. As regiões, o mais correto mesmo e o melhor é a gente deixar no 15 minutos e quando o preço chega lá dentro a gente vê o que faz. Beleza, galera? Então bora falar do Doleta aqui, ó. Doleta, vamos passar para o gráfico de 1 hora do dólar aqui para ver o que ele está fazendo, ó. O dólar, o gráfico de 1 hora, ele está rompendo, né? Zonas aí importantes. Deixa eu tirar isso, esses desenhos aqui para a gente estar analisando. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho esse último movimento agora que o dólar está fazendo, tá? Percebam, ele veio pegar a liquidez aqui, ó. Nós tínhamos uma região de liquidez. Ele veio aqui buscar essa liquidez e agora ele está fazendo boss, tá? Ele fez um rompimento aí, ele fez um choque aqui e agora ele fez um boss. Inclusive ele perdeu esse fundo, tá? Fez uma outra reversão aqui. Não diria boss porque aqui ele não tinha rompido. Ele fez um outro choque, um outro boss desse, não é choque, aliás, ele fez um outro boss desse outro movimento maior aqui. Ou seja, ele está aí vindo testar as regiões inferiores do gráfico, né? Ele chegou nesse imbalance aqui e travou. Agora a gente tem que tomar as decisões com base no que o preço vai nos mostrar. E nisso, quando a gente vai aqui para o nosso 15 minutos, nós temos o que aqui? A gente tem essa extremidade aqui, esse order block aqui da extremidade. E eu tenho também essa região aqui, ó. Tá? Que é uma região importante. Esse aqui, devido ao tamanho do pavio, a gente vai ter que dar uma filtrada nele nos 5 minutos, tá, turma? Para quê? Para que a gente possa ver a marcação correta do order block. Inclusive, vocês percebam, ó, ele é um paviozão gigante. Eu vou deixar marcado só o pavio, vou deixar marcado toda essa região aqui, ó. É o candle verde, o último cara que tentou subir nos 5 minutos. Então, percebam, é uma região grande, é uma região importante, tá? Aqui, deixa eu botar aqui no 15 de volta. A gente tem de novo aqui, nessa região, aqui, um outro ponto a ser observado. Opa, errei aqui. Um outro ponto a ser observado aqui. Eu diria que o mais importante é esse cara aqui, tá? Ó, essa zona aqui. Só que ele tá uma região grande, tá? Mas fiquem atentos aí. Dá para filtrar aqui, ó. Nesse carinha aqui. A única coisa que eu falo para vocês terem atenção é o seguinte. Nesse último movimento que a gente teve aqui, ó. Tá? É um order block abaixo do 50%. Então, eu ficaria atento com isso. Por isso que eu vou marcar e deixar assim, ó. Essa região é importante, mas eu não vou deixar marcado, tá? O que eu vou deixar marcado? É a nossa região do fundo aqui, ó. Que eu tenho esse cara do 15 minutos. Que já teve uma mitigação. Então, por isso, vocês têm que estar atentos. Certo? Deixa eu ver nos 5 minutos o que a gente consegue filtrar aqui. Se eu tenho alguma... Ah, tenho sim, ó. Nos 5 minutos ele me deixa uma nova região de order block aqui. Tá? É esse cara que pode estar sendo vir testado caso o preço desça aí. Esse é o próximo ponto de parada, tá? Então, muita atenção aí. Nessas observações aí nas marcações do dólar. O que vocês podem esperar é o quê?
olhando esse último movimento dos 5 minutos, aí você tem sim alguns pontos de venda. Inclusive esse cara aqui, ó, nessa região, ó. Esse cara aqui é um cara que você pode estar atento caso o preço chegue nessa zona aí, que é justamente o flip, tá vendo, pessoal? É onde o preço teve o rompimento, tá? Então, muita atenção no doleta, certo? O preço tá caindo. Isso aqui é só um pullback. O movimento que tá mandando agora é esse carinha aqui. Então, para que esse preço reverta, ele tem que perder aquele topo lá de cima. Esse aqui é o último range que está em vigor no gráfico de 5 minutos do dólar. Fechado, turma? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente fim de domingo. Começar a semana com o pé direito. Um ótimo pregão para a galera amanhã. A gente se vê na live a partir das 9h15 da manhã. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa noite.